Olá, galera de Cálculo 3. Na aula de hoje, a gente vai estudar as equações de Bernoulli, um conjunto de equações de primeira ordem não lineares que podem ser reduzidas a uma equação linear por meio de uma mudança de variável. Vamos nessa? Algumas vezes é possível fazer uma mudança de variável em uma equação diferencial não linear de modo a transformá-la em uma equação diferencial que seja linear. O exemplo mais importante desse tipo de equação é a chamada equação de Bernoulli, que são equações da forma y' mais p de t vezes y igual a q de t vezes y elevado a n. Observem que essa equação não é linear, devido a esse fator, olha, essa potência de n, y elevado a n. Então, para resolver essa equação, o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos dividir toda a equação por y elevado a n. Quando a gente faz isso, aqui vai ficar y elevado a menos n vezes y' mais p de t, que multiplica y, lembrando que a nossa potência é 1, né? Então vai ficar quem? Elevado a 1 menos n, igual a q de t. Dividir todos os termos por y elevado a n. Agora, a gente vai pegar e vai chamar y elevado a 1 menos n de v. Essa, então, vai ser a nossa mudança de variável. V para a gente é y elevado a 1 menos n. Bom, quando a gente faz isso, a gente precisa calcular agora a derivada de v. Então, v', vou colocar aqui bem curto para não parecer que é v elevado a 1, é igual a derivada de y elevado a 1 menos n, ou seja, desse expoente, que é 1 menos n, que multiplica y elevado a 1 menos n menos 1, ou seja, elevado a menos n, vezes a derivada de y, ou seja, y'. Quando a gente faz isso, a gente vai observar que esse termo aqui é exatamente o que aparece aqui na nossa equação. Olha, y elevado a menos n vezes y'. Então, se eu quero isolar ele, basta passar quem? 1 menos n dividindo. Ou seja, essa parte aqui é exatamente v' sobre 1 menos n. Com isso, a nossa equação diferencial pode ser escrita em função da variável v da seguinte maneira: v' sobre 1 menos n mais p de t, que multiplica v, igual a q de t. Observem que agora a gente tem uma equação diferencial que é linear em relação a v. Então, a gente sabe já resolver esse tipo de equação. Vamos, então, resolver a nossa primeira equação diferencial de Bernoulli. O primeiro passo é verificar que ela é, de fato, uma equação de Bernoulli. Para isso, eu vou dividir toda a equação por t ao quadrado e vamos ter o seguinte primeiro, olha, y' mais 2 vezes t elevado a menos 1 y menos y ao cubo vezes t elevado a menos 2 igual a 0. Passando esse fator para o lado direito da equação, vamos ter y' mais 2 vezes t elevado a menos 1 vezes y igual a t elevado a menos 2 vezes y ao cubo. Bom, se a gente observar aqui, então, a gente vai ter a nossa função p de t aqui e também a nossa função q de t. Então, aqui a gente tem p de t e q de t, o que torna essa equação, né, de fato, uma equação de Bernoulli, como a gente já acabou de ver. Olha, y' mais p de t, y igual a q de t vezes y elevado a n. A gente pode decorar essa fórmula e fazer as devidas substituições
no nosso caso com n igual a 3, mas é muito mais simples a gente seguir os mesmos passos daquela equação geral que a gente fez há pouco tempo, né? Então, eu vou dividir todo mundo por y ao cubo. E aqui a gente vai ter o seguinte, então, olha, y elevado a menos 3 vezes y' mais 2 vezes t elevado a menos 1 vezes y elevado a menos 2 igual a t elevado a menos 2. Agora, essa parte que apareceu aqui, olha, y elevado a menos 2, a gente vai chamar de v. Olha, então, a gente vem cá e pega y elevado a menos 2 para a gente a nossa função auxiliar, v. E a gente tem, então, que v é igual a y elevado a menos 2. A função v', ou seja, a derivada de v, que é v', é dada por menos 2 vezes y elevado a menos 3 vezes y'. Então, olha só, aqui apareceu exatamente o que a gente tem aqui, olha, y elevado a menos 3 vezes y'. Então, olha só, se eu quero isolar esse fator, basta passar o menos 2 dividindo. E aqui a gente, então, vai ter menos v' sobre 2. Fazendo as devidas mudanças, então, a gente vai ter a seguinte equação. Menos v' sobre 2 mais 2 vezes t elevado a menos 1 vezes v igual a t elevado a menos 2. Se a gente observar agora, essa aqui é uma equação linear em v. Para isso, para deixá-la na sua forma padrão, basta multiplicar toda a equação por menos 2. E vamos ter o seguinte, olha, v' menos 4t elevado a menos 1 v igual a menos 2t elevado a menos 2. Bom, para resolvermos essa equação, a gente pode utilizar, por exemplo, o método dos fatores integrantes. Vamos fazer isso agora passo a passo, então, para a gente ver o que acontece. Bom, para resolvermos pelo método de fatores integrantes, a gente vai multiplicar toda a equação por uma função μ, correto? μ. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, olha, sendo exatamente a derivada de μ. Então, a gente tem aqui μ' é igual a menos... Fazer a correção, na verdade, não é toda aquela parte, né? Vai até o t, na verdade. Até aqui, não é isso? Aqui a gente tem o μ', e a gente tem, então, que μ' é igual a menos 4μ t elevado a menos 1. A gente vai resolver essa função, então, essa equação em função de μ, e vamos ter μ' sobre μ é igual a menos 4 sobre t. Integro em relação a μ na esquerda em relação a t na direita, e a gente vai ter ln de módulo de μ igual a menos 4 vezes ln de módulo de t. Bom, a gente vai aparecer um fator, uma constante de integração, mas a gente não está preocupado com isso, porque a gente quer simplesmente o quê? Uma função integrante. Então, a gente vai pegar aqui, então, μ igual a t elevado a menos 4. Por quê, pessoal? Lembrando que aqui a gente tem o seguinte, olha, menos 4 vezes ln, esse menos 4, correto? Entra para o ln com potência do t, olha, vai entrar aqui com potência do t. Então, μ igual a t elevado a menos 4 será o nosso fator integrante. Com isso, quando eu integro os dois lados, vai aparecer do lado esquerdo exatamente o quê? μ vezes v vai ser igual a integral para a gente de menos 2 vezes t vezes μ. Mais o μ é t elevado a menos 4, ou seja, menos 2 vezes t elevado a menos 6
dt, que quando eu integro, vai ficar exatamente menos 2 vezes t elevado a menos 5 dividido por menos 5, mais uma constante de integração, ou seja, a gente tem aqui um mi, que é t elevado a menos 4 vezes v, é igual a 2/5 vezes t elevado a menos 5 mais a nossa constante de integração. Para isolar v, basta multiplicar todo mundo por t elevado a 4. Então, a gente tem que v é igual a 2/5 vezes t elevado a menos 1 mais a constante de integração, que multiplica t elevado a 4. Bom, a gente acabou então de resolver a nossa equação diferencial em função de v, mas a gente quer, na verdade, é encontrá-la resolvê-la em função de y. Vamos lembrar? A gente tem que v é igual a y elevado a menos 2. Então, a gente volta agora para a nossa variável y. Olha. Então, a gente tem que y elevado a menos 2 é igual a 2/5 vezes t elevado a menos 1 mais c vezes t elevado a 4. Bom, essa aqui então é um conjunto de soluções da nossa equação diferencial. É claro que ela está sendo dada aqui na sua forma implícita. A gente pode reescrevê-la de forma diferente. Por exemplo, eu posso tirar as potências negativas, ou seja, 1 sobre y² igual a 2/5t mais c vezes t elevado a 4, mas a gente só vai conseguir isolar o y nesse caso se a gente tiver o valor da constante c, ou seja, se a gente tiver um problema de valor inicial. Mas isso não é um problema para a gente nesse momento. Para finalizarmos a aula de hoje, então, vamos resolver mais uma equação de Bernoulli. Vou reescrevê-la para ficar naquela forma padrão, ou seja, y' mais x elevado a menos 1, que multiplica y, igual a x que multiplica y ao quadrado. Então, seguindo aqueles passos, vamos dividir tudo por y ao quadrado, que é, nesse caso, uma equação de Bernoulli com n igual a 2, e vamos ter exatamente o seguinte, y elevado a menos 2 vezes y' mais x elevado a menos 1 vezes y elevado a menos 1 igual a x. Agora a gente faz aquela mudança de variável, que é chamando y menos 1 de v. Então aqui a gente tem v. Se a gente tem que v é igual a y elevado a menos 1, então v' é igual a menos 1 vezes y elevado a menos 2, ou seja, menos 1 vezes y elevado a menos 2 vezes y'. Então, olha só, o que apareceu aqui é exatamente esse termo, olha, y elevado a menos 2 vezes y'. Então, aqui aparece exatamente menos v'. E a nossa equação, então, passa a ser a equação menos v' mais x elevado a menos 1 vezes v igual a x. É uma equação linear em v. Vou resolvê-la de novo pelo método dos fatores integrantes. E a gente vai ter então que v é igual a menos x ao quadrado mais cx. Bom,
Mas a gente tem que lembrar que v é igual a y elevado a menos 1. Olha, v é y elevado a menos 1. Então, a gente tem que y elevado a menos 1 é igual a menos x ao quadrado mais cx. Levando os dois lados a menos 1, a gente tem então que y de x é igual a 1 sobre cx menos x ao quadrado. Aqui dá para determinar até o domínio da função y, né? Que é x diferente de 0 e x diferente de c. Essa aqui, então, é uma solução da EDO que a gente tinha. Beleza, pessoal?